E aí, vamos lá, tomei essa decisão, escolhi o meu X, pode ser ali o meu regional, pode ser ali o de São Paulo, entrei lá. Tem algum cuidado na hora de fazer uma configuração lógica para a gente participar lá do X? Assim, é claro que o X ele tem a questão de ativação lá, que a gente tem uma quarentena, faz os testes para ninguém prejudicar a produção, mas assim, é um lugar colaborativo, então a gente também tem que ter uma responsabilidade colaborativa do sistema autônomo. E aí, pergunto para você que foi um participante, né? Não é nenhuma visão do Nick BR, eu quero saber de você ali como um participante, atuante no X. Como que você enxerga essa sua responsabilidade nesse ambiente colaborativo na configuração de um BGP, na configuração de rotas, ou então ali de estar trafegando dados? Cara, tem um monte de responsabilidade, não é uma só, são várias, em diversos aspectos. Antes da gente entrar no escopo dos protocolos e dos recursos, é mais ou menos como a gente entrar numa biblioteca onde tem pessoas estudando e você chegar lá gritando, chutando as coisas, comendo pizza e derramando gordura nos livros. Isso não é legal. Né? Isso não funciona assim. Então, se você vai entrar em um determinado lugar, você tem que se comportar adequadamente com aquele lugar. Certo? Você se comporta diferente numa biblioteca do que você se comporta num clube com piscina, Futebol, um clube de um futebol, estádio. um estádio, é diferente, são comportamentos diferentes. Então, esse é um aspecto bastante importante. E aí, agora entrando no aspecto um pouco mais técnico, bom, tem preocupações que são relativas às propagações de rotas do BGP, efetivamente, que só isso talvez levaria 10 horas para a gente esmiuçar, né? Mas vamos tentar fatiar essa coisa aí. Existe, por exemplo, uma preocupação, uma das coisas, as primeiras coisas com as quais eu me manifestei na comunidade do X, que é a questão do barulho que o ARP faz, que é um protocolo de descoberta entre a camada 2 e a camada 3. Então, se você configurar inadequadamente o seu equipamento, você vai estar bem, mas todo mundo vai estar ouvindo aquele cara gritar. Então, esse é um comportamento inadequado. Então, você tem que configurar. Então, você tem que preocupar-se com a segurança do seu equipamento, preocupar-se com como ele interage com os demais equipamentos. Depois disso, vem o BGP. Você não vai fazer não vai vazar rota para todo mundo. Porque se você vazar a rota para todo mundo, as pessoas vão jogar tráfego para cima de você que você não quer. Gratuito ali através do X. Exatamente. Tá, então, mas vamos falar de algumas coisas mais específicas, né? Para a gente poder aqui trazer umas informações aí para o ouvinte. Esse do ARP aí. Certo. Explica pra gente o que é. Qual foi o problema no IX aí do ARP? Tá, inevitavelmente a gente vai ter que falar citar um vendedor específico, na verdade mais de um. Eu vou contar como eu cheguei nesse problema. Eu trabalhei no integrador Cisco, minhas primeiras interações com rede foi no CCNA, aprendi isso, então eu era aquele garoto de laboratório criado no Cisco e tal. No Pact Tracer. Tudo bonitinho. E aí eu fui pro ambiente onde eu caí no mundão, como a gente mesmo falou, né? Empurrou pro ninho e fui pro tal do X. Eu comecei a olhar, com o ASN que eu mesmo operava e que prestava serviço para os demais, comecei a observar que o consumo de CPU dos meus equipamentos, que eram todos Cisco particularmente, estavam com uma CPU extremamente alta. Eu falei, mas caramba, o que está acontecendo? É o protocolo BGP, porque é muita rota. Não é protocolo BGP. Aí começa a fazer a análise, né, o troubleshooting, e eu via que a CPU estava alta por conta do processo do ARP. Por que está alto? E aí a gente foi descobrir. Tem uma coisa assim que o Wireshark é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, se eu estou com um problema, vamos para o Wireshark. Você vai lá, espelha uma porta, coleta e começa a analisar. Eu comecei a analisar, a quantidade de pacote ARP tinha nessa rede era descomunal. Descomunal. Eu não vou saber agora de cabeça, mas era uma coisa muito grande. E o que acontece? O pacote ARP, do jeito que ele foi desenhado há, 40 anos atrás, ele necessariamente tem que subir do South Bridge, lá da NIC, e ser processado lá na CPU. Isso consome muito recurso. Eu falei, mas quem que está fazendo tanto barulho do ARP? Quem que está perguntando tanto? Aí eu fui descobrir o que era o microtik, porque eu nunca tinha interagido com o microtik até aquele momento, né? E aí eu fui descobrir, mas esses caras, por que esse cara pergunta a mesma coisa a cada 30 segundos? Eles são burros? O que está acontecendo? Tipo né? o burrinho do Shrek, né? Já chegou. Exatamente, eu também falei. E daí eu fui tentar entender, eu não sabia, eu realmente não tinha acessado o microtik até esse momento. Aí fui aprender, conversar com amigos e tal, e daí eu fui entender Tem uma história, tem um contexto do porquê o microtik tem esse ARP
por default configurado em 30 segundos. A história da empresa MikroTik é porque esses caras criaram esse ambiente para ambiente de hotspot. Então, uma das formas, se você descobrir que o cliente está lá, é você ficar perguntando a cada 30 segundos se ele está lá. Mas num ambiente de roteamento, você não precisa fazer isso. Mas a configuração default do equipamento fica em 30 segundos. Então, ele fica perguntando. Você bota uma sala com 1000 pessoas dentro dela. E a cada 30 segundos... E a cada 30 segundos, cada um fica perguntando o nome do outro. Isso fica uma coisa quase que inaceitável. E foi assim que eu não vou dizer que foram minhas primeiras interações, mas foi quando eu realmente comecei a interagir efetivamente com a comunidade. Eu não me lembro que ano foi isso. Depois disso, tem o tal do bug da Lota Presa, né? O MikroTik também trouxe essas felicidades para a gente. E aí eu fui aprendendo. Falei, vou ter que aprender esse negócio aqui, porque por mais que o problema não seja meu, eu acho que esse é o principal aprendizado que eu trouxe. Por mais que não seja eu que esteja causando o problema... Eu vou ser afetado. Eu estou sendo afetado. Então, eu vou ter que me esforçar para tentar entender, para tentar ajudar esses coleguinhas, porque se eles funcionando bem, eu funciono bem. Então, vamos estudar esse negócio. Aí eu fui aprender isso, e aí esse é um caso, por exemplo. E a gente está falando aqui do ARP, mas existe o equivalente no IPv6, que é o Neighbor Discovery, que também tem certo impacto. Existem... outras configurações, tantas... protocolos que usam multicast para fazer anúncio de existência, como Cisco Discovery Protocol, MikroTik Discovery Protocol e outros tantos, LLDP. E aí a gente começa a ver alguns absurdos acontecendo na rede, né? Acho que um que mais me deixou assustado assim, foi quando eu vi protocolos de multicast de OSPF correndo dentro do domínio de broadcast do X. Pô, é demais, né? Camada 8.